Hoje, domingo, dia 11 de dezembro de 2022, estamos dando início a mais uma transmissão ao vivo pelo YouTube. Queremos desejar a todos uma excelente live e que Yau e Yausha abençoe a todos. Assim seja. Assim seja. Assim seja, Pai do Papai Yausha Matias e de todos amados irmãos, pedrinhas preciosas de Papai. Nós estamos crescendo em graça, em conhecimento. Nós vemos que é necessário estudar quando você pega a semente, quando você pega lá em Lucas, onde nós começar a orar e invocar, porque o invocar é essencial, é o chamar para perto. Quando você pega aqui, ó, o que difere Filadélfia, a era de Filadélfia. Quando você pega Lucas 8:14, fala assim, ó, sobre a semente. Fala assim, aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas caminhando sob o peso dos cuidados, das riquezas, dos prazeres da vida, ficaram sufocados e não chegaram à maturidade. Quando você pega no 15, fala assim, o que está em terra boa são os que têm ouvido a palavra com o coração nobre e generoso, conservam e produz fruto pela perseverança. Tem que haver o que? A perseverança. Que difere Filadélfia das demais e a perseverança. A perseverança em estar querendo agradar e ao compreender. Filadélfia, ela procura o quê? Compreender o segredo. Persevera. Filadélfia não se enfia no seu próprio, o quê? No seu próprio entendimento, mas aguarda em Yahweh. Porque quando você se posiciona e tem uma crença absoluta que aquilo é daquela maneira, você está se enfiando no seu próprio entendimento, porque quando você pega o mensageiro de Sardes, sempre trazendo dado de arrebatamento, no próprio entendimento. Quando você fala que vai haver tais coisas e não acontece, porque está se enfiando próprio, está crendo naquilo lá com a fé absoluta. E não é mais porta-voz de algo. Não fala mais, não contém mais o Espírito, porque fez aquilo que algo não quis que fizesse, foi desobediente. Mas quando há perseverança, compreende que necessita de algo, e clama e algo para tal que nos esclarecendo, instrui o povo, na verdade, para manter os pés na presença de algo, conduz o povo para Yahweh. Não é falar que vai haver algo e deixar a sorte, porque você vê que aqueles apóstolos eles tiraram a sorte para ver quem ia ser aquele que entraria no lugar de Judas. E aquela não era a vontade de Yahweh. Até que Yahweh falou que ia ser quem? Shaul Paulo, que ia ser o quê? Que ia ser o substituto de Judas. Shaul Paulo. E você vê que ele tirou lá a sorte e colocaram quem? Matias. Matias é Mateus, que é aquilo. Quando nós pegamos esse livro, Anátema de Mateus. Quando você vê esse livro de Mateus, você vê que é um livro venerado e é um livro corrompido. É um livro corrompido. Por isso que fala, o reino do céu é semelhante a uma mulher que pegou uma medida de fermento para 3 de farinha, até que tudo se levedou. E quando você vê Matias, é o quê? Matias significa Mateus. E nós vemos aí esse livro
corrompido, que foi tirado a sorte. E você vê que essa igreja, Sardes, corrompida, você vê que ele sempre tira o quê? Quer tirar a sorte. Mas nós não, nós esperamos naquele que nos fortalece, quem é alma. E a cada dia nós vamos do quê? Procurando agradar Yahweh para ele falar conosco e nos direcionar. E nós vemos ele falando grandiosamente, dia após dia. E nós vamos invocar, porque nós necessitamos dele. O invocar é chamar para perto. Nós aprendemos isso, que o invocar é chamar para perto. Aí você ora. E assim seja. Então vamos todos tomar posição. Vamos estar orando, papai. Clamando a ele, chamando ele para perto. Ó, Yalcha. Ó, Yal. Ó, Yalcha. Ó, Yal. Ó, Yalcha. Ó, Yal. Porque tu é o nosso Pai. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Papai amado, papai querido, somos gratos a ti, papai, por cada dia estar nos fortalecendo, falando conosco, nos inspirando, papai. A cada dia, somos gratos a ti, papai. Pedimos a ti neste momento, venha nos conduzir, venha nos direcionar, papai. Venha conceder sabedoria àqueles que te pedem. Venha conceder entendimento para aqueles que te pedem, papai. Clamamos a ti, venha derramar bens sobre a vida deles, para que eles venham compreender essa maravilha, os teus segredos, papai. Vai até o encontro daquelas pedrinhas que choram, que clamam pela sabedoria. Vai ao encontro deles, papai. Compartilha com eles, papai. Pedimos a ti neste momento para que eles venham compreender os segredos profundos, para que eles venham compreender e venham falar a língua dos hebreus, que é a língua dos anjos. Clamamos a ti neste momento pela vida desses também que estão vindo para BH. Tragam em segurança. Conduza-os em teu braço, papai, em tua mão. Que eles venham chegar e que eles venham compreender e que nada venha faltar para eles. E venha nos instruir como recebê-los e venha nos direcionar para que nós possamos preparar para eles a moradia para perto de nós, a moradia perto de nós. Clamamos a ti neste momento, porque sabemos que a tua palavra fala como é bom e agradável os irmãos vivem em união, unidos, como peixe, pois sabemos que naquele dia esse peixe será colhido. Pedimos a ti, papai, venha nos direcionar, entregamos em tuas mãos, papai, essa oração, essa súplica, em tuas mãos. Exclamou, pois somos dependentes de ti. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. E assim seja. A paz do papai Yalcha Mashiach seja com os irmãos. Estamos começando mais uma reunião. Dia 11 de dezembro de 2022. Em nome de papai Yalcha. Nosso prazer, a nossa inspiração é o temor. E o temor, quando sentimos temor, é
que Manlaede, fecha seu áudio. que há tempo, vai haver o tempo para um julgamento, conforme a palavra fala lá em Eclesiastes. Eu queria que os irmãos abrissem aí, lá em Eclesiastes. 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 Vamos. Papai Alves, pode falar aí? Ou então falar alguma coisa? Acho que é o da irmã Delmira. Não? Ah, não. Fala aqui, ó, Eclesiastes 8, 3. Irmão Bruno, é do irmão Mauro Eduardo, que está aberto o áudio. Ah, tá. Ele vai fechar em nome do papai. Eclesiastes 8, 3 fala assim, ó. Irmão Mauro, quer falar alguma coisa, irmão? Não. Então vamos abrir, irmão. Eclesiastes 8, 3 fala assim, ó. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstine em má situação, porque ele faz o que lhe agrada, porque a palavra do rei é soberana. E quem lhe diria o que faz? Quem observa o mandamento, nem o mal sofrerá. O coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. Conhece o tempo e o julgamento. O coração do sábio. E a palavra fala. Aqueles que ouvem a palavra com coração nobre e generoso. E aqui fala que o coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. Viu? Como que a palavra está ligada? Fala, quem observa o quê? As instruções dadas pelo aquele que está falando tutorial no final dos tempos, na sexta era. E nós vemos que Filadélfia é a sexta era, porque quando nós pegamos Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia, é uma representação do tempo de marcha. No tempo de marcha, você lembra que no sexto dia se colhia o quê? Porção dobrada. Eu lembro que esse entendimento foi a porta para nós hoje compreender muitos e muitos segredos, porque isso nos trouxe uma esperança enorme, nos trouxe uma força, nos trouxe uma consolação, quando nós compreendemos que Filadélfia era a sexta era, e no sexto dia se colhia porção dobrada. E a palavra fala que aquilo que se colher no sexto dia vai servir até o nono. E hoje, quando nós pegamos essa palavra aqui em Eclesiastes 8, 5, fala assim, quem observa o mandamento, nem o mal sofrerá. O coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. Aí você viu aí o coração do sábio. Aí você vai lá, em Lucas. Abre aí em Lucas. Lucas 8,15. Lucas 8,15. Nosso prazer, irmão, é estudar, ler, porque na sexta nós estamos recebendo o quê? Porção dobrada do conhecimento da palavra. Está sendo aberto para nós os cadeados, porque aquele que tem a chave de Davi, ele abre para os seus filhos se alimentar. Alimentar o quê? A esperança, a fé. Quando você pega aqui Eclesiastes 8,15, fala assim,
O que está em terra boa são os que têm ouvido a palavra com o coração nobre e generoso. Aí você lembra de Davi, que era segundo o coração de Iau. E aqui fala, tendo ouvido a palavra com o coração nobre e generoso. Conserva e produz fruto pela perseverança. E conserva e produz fruto pela perseverança. Aí, quando conserva, lembrando de quem? Lembrando de Daniel 12, 12:1. Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo. E quando você pega aqui com o coração nobre e generoso, está remetendo tanto para aqueles que têm um coração que é da linhagem do Papai Al, e aqueles que têm um coração nobre e que têm um coração generoso, que são aqueles de sardos vestes limpos. Mas também você se lembra de quem? Você lembra de Davi, que era segundo o coração de Ial. Um dos irmãos vai olhar aí e vai trazer, irmão indicado. Depois ele olha e fala, e traz, e fala que aqui, ó, tendo ouvido a palavra com o coração nobre e generoso, que é aquele que vem do quê? Vem de uma nobre origem. Porque quando você pega em Eclesiastes 10, vamos abrir Eclesiastes 10, Eclesiastes 10, 10, 17. Eclesiastes 10, 17. Fala assim, ó, feliz o país cujo rei é filho de nobres, nobres, e cujos príncipes comem na hora certa. Viu? O comer na hora certa é o quê? É o que estamos fazendo, nos amamentando, nos alimentando na hora certa. Porque o tempo de se alimentar é esse. Porque vai haver uma grande fome nessa terra, irmão, de poder compreender. E lá em Hebreus fala, em algum lugar ainda se fala do sétimo dia. Quando ouvir a voz de Yahweh, não endureçais o coração. Porque em algum lugar se fala sobre o sétimo dia. E aonde que se fala? É quando hoje nós compreendemos que Filadélfia é o quê? A sexta era. E vai adentrar o quê? Vai adentrar a sétima era. Qual era? Laodiceia. A sétima era é a era de Laodiceia. E nós vemos que no sétimo dia não caía maná. Se alimentava daquilo que tinha sido colhido. E hoje nós estamos colhendo porque é para deixar uma referência, um caminho, um suporte para aquilo, porque não vai ser fácil, irmão. Porque eles rejeitam a pedra angular, preciosa e eleita. Por isso que hoje nós compreendemos qual dos anjos que Ial disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hoje nós entendemos por quê. Porque Ialcha é o nome de um anjo. E esse anjo foi eleito para ser reconhecido através do agir de Yahweh em toda a terra. Porque quando você vê Yahweh, ele vindo como servo, e ali ele recebe o nome de Yahweh, porque é o nome eleito, o nome dos anjos que foi eleito. Hoje nós compreendemos porque Yahweh é o nome de um anjo. Yahweh Micael. E esse anjo foi eleito. Entende, irmão?
mas é necessário se alimentar diariamente para poder compreender. E para aqueles que são esclarecidos, tudo fica claro. Mas aqueles que não estudam, irmão, não tem como chegar à maturidade. Não tem como. E a palavra hoje está sendo toda aberta o conhecimento para nós, porque nós estamos na sexta era e nós temos um intérprete, nós estamos com aquele que tem a chave de Davi. E quando você pega aqui em Eclesiastes 10, 17, fala: feliz o país cujo rei é filho de nós e cujo príncipe come na hora certa. Porque hoje nós estamos comendo na hora certa. E aí continua: para se refazer e não para se banquetear. Porque fala que come na hora certa para refazer e não para banquetear, irmão Davi. Paz de Alcho, irmão Bruno. Rapaz de Alcho. Esse momento é o momento que nós estamos hoje, é o momento que a gente só se alimenta ao necessário, mas quando é para a gente ressaciar é quando nós estiver em casa, voltar para a nossa casa, é isso? Exatamente, nós estamos nos alimentando para se refazer, mas nós vamos nos banquetear lá em cima. Ali nós nos banquetear. Mas hoje é necessário comer no tempo certo, irmão. Caiu o áudio, pega e se alimenta, porque essas palavras são vida para o seu corpo, para os seus ossos. Olha para o áudio falando: isso é a minha esperança, é o meu alimento, é aquilo que me traz vida. A palavra fala assim: ó, feliz o país cujo rei é filho de nós. Cujo rei é filho de nós. Muitos nós vê que colocam a confiança em presidentes, em governadores. Mas os israelitas têm como aquele, como rei, quem? Micael, o grande príncipe. Porque quando nós vemos aqui, foi otorgada para ele. E nós já sabemos que é Yaush. Mas quando nós falamos Micael, é o nome usado para guerrear. Hoje o irmão trouxe o entendimento, quem ouviu o áudio hoje, é um áudio maravilhoso. É um áudio maravilhoso, irmão. Todo dia tem alimento. E a palavra fala lá sobre aqueles dois discípulos que iam caminhando, quando aquele que recebeu as vestes de seu pai, você vê que o coração dele ardia quando ele falava e interpretava as escrituras. É o que hoje acontece conosco, irmão. Quando ele fala, o nosso coração arde, porque ele fala por Yahweh, ele é a boca de Yahweh. E aqui fala: feliz o país cujo rei é filho de nós, cujos príncipes comem na hora certa. Aí você vai lá e cantar. Abre aí. Agora vamos abrir lá em Cantares. É maravilhoso, irmão. É maravilhoso pegar as escrituras, ler e compreender que Yahweh está falando conosco, com o povozinho de Israel. Yahweh, ele sempre trabalhou com aquilo que tem qualidade, não com quantidade. Você pega os 300 de Gideão. E é necessário, irmão, é necessário despertar o interesse dentro de nós. Você vê Raquel. Raquel, ela gemia, faça com que seja gerado dentro de mim um filho.
senão eu morro. E é isso que nós temos que clamar ao papai, que seja gerado dentro de nós o quê? O fruto do Espírito. Nós temos que pedir, irmão. Não te enfies no teu entendimento, na tua sabedoria. Não te enfie. Quando você pega aqui Cântico 8, fala assim, ó. Ah, a lamentação. Se fosse meu irmão, se fosse meu irmão, amamentar ao seio de minha mãe, encontrando-te fora, eu te beijaria, sem ninguém me desprezar. Viu? Eu te beijaria, sem ninguém me desprezar, porque não se alimentou no tempo correto. Não se alimentou do alimento de Filadélfia, porque quando nós reunimos, irmão, temos essa comunhão, fazemos o partir do pão, imersão, invocamos. Quando nós é submisso àquele que fala furial, porque a palavra fala que a mulher se mantenha calada, e ela sempre falou através de um. Nunca falou através de dois, de duas bocas, falando, sempre foi um, direcionando o povo. Assim também seria no final dos tempos. Assim também seria no final dos tempos. E aqui fala, se fosse meu irmão, amamentado ao seio de minha mãe, encontrando-te fora, eu te beijaria, sem ninguém me desprezar. E nós vemos que Sardes não se alimenta no tempo certo. Sardes está o que? Se sujando. Mas tem aquele Sardes vestes limpos, que não se suja, que anda com o cordeiro aonde quer que ele vá. E está se alimentando na hora certa, porque esse é o tempo de se alimentar, irmão. Não te enfies no teu entendimento. Será? Vai ser agora? Vai ser ano que vem? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, depois eu dou atenção para as coisas de alma. Depois eu ouço. Por quê, irmão? Hoje nós estamos tendo a oportunidade de se alimentar no tempo certo, no tempo em que está sendo retido o filho da iniquidade. Porque todos vão procurar esse alimento e vai se alimentar desse alimento. Todos vão se alimentar desse alimento. Irmão. Os que não se alimentar agora, vai se alimentar na tribulação. Todos vão se alimentar do alimento que está sendo estocado pela sexta era. Filadélfia. Você acha que isso aí é por acaso? É uma coincidência? É uma coincidência isso tudo que está acontecendo, irmão, no nosso meio? Que está acontecendo no mundo? É tudo uma mera coincidência? Não, é uma coincidência. É uma coincidência. O mensageiro de Sardes ser altão. Ser alto. É uma coincidência. É só uma coincidência. O mensageiro de Sardes ser alto, grande, igual o rei Saul. E o mensageiro, esse aí que fala que é o mensageiro de lá, vai ser baixinho, igual Davi. É só uma coincidência. Não, o tempo não é esse. Irmão, abre os olhos. Presta atenção. Não é só uma coincidência, irmão. É a palavra de Deus se cumprindo. E você pega Filadélfia, vários sinais que está acontecendo no nosso meio. Você pega aí
A filhinha do nosso amado mensageiro, a Sara, deu à luz a Levi, irmãos de Levi e Aush, uma representação do filho que não vai sentir dor, tem dos 300 que não vai sentir dor, irmão. Você pega claramente, a irmãzinha Sara deu à luz a um filho chamado Levi. Isso aí é sinais que acontecem. Aí você pega também, tem a irmã Ana, deu à luz também. Aí você lembra de Ana, você lembra de muitos sinais, irmão. O papai está nos dando. Mas para aqueles que estão se alimentando na hora certa. Esse é o momento. Por isso que fala, vós que estáis à procura de justiça, olhai para Abraão e para Sara, aquela que vos deu a luz. Porque está direcionando aqueles que ficarem na tribulação. E você vê que a palavra fala que Abraão esteve só quando o chamei, uma representação de semial, quando chama ele. Entende? Porque Abraão lá está representando o quê? Micael. Quando Iau desperta, muito de força, ó braço de Iau. E ele vem do quê? De uma origem nova. Quando você pega aqui, ó, Cântico não, Eclesiastes, volta lá em Eclesiastes. Tem que estar lembrando os irmãos. Tem que estar lembrando os irmãos desses contos. Tem que estar lembrando os irmãos desse ponto. Porque ainda há lugar. Ainda há lugar para despertar. E você vê aqui, ó, em Eclesiastes 10. É maravilhoso, irmão, a comunhão verdadeira, genuína. Não algo para buscar o nosso bel prazer. Aqui, ó, fala aqui, ó, Eclesiastes 10:17 fala: feliz o país cujo rei é filho de nobre. Marca aí, filho de nobres. Feliz o país cujo rei é filho de nobres. Aí você vai lá em Micael. Abre aí. Micael. Micael é Miqueias. Micael 5:1. Isso tudo, Guardião irmão. Micael é Miqueias, né, irmão Bruno? Isso, Micael é Miqueias. Gratidão. Micael 5:1 fala assim: e tu, Belém, Eufrate, pequena entre as clãs de Ial, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso, ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará a luz. Então, o resto de seus irmãos voltará para os israelitas. Ele se erguerá e apacentará o rebanho pela força de Yahvé, pela glória do nome, viu? Pela glória do nome de seu Yahvé. Eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra. Será grande. Aí você abre lá em Daniel 12:1.
Daniel 12:1. É a nossa palavra predileta. Daniel 12:1. Por quê? É o sustento, é o apoio da igreja, irmão. 12:1. Daniel 12:1. Quando você abre aqui, ó, Daniel 12:1, isso aqui tem que ser inculcado, no deitar, no levantar. Tem que ser inculcado a nossa esperança. Daniel 12:1. E ele será grande. Aí quando você pega aqui, ó, Daniel 12:1, fala, nesse tempo, levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará. Isto é, todos que se encontrarem escrito no livro. No livro. E quando fala que grande príncipe, aí você vai lá em Isaías. Aí você pega lá Isaías 9. Isaías 9. 9:5. Isaías 9:5 fala assim, ó, porque o menino no seu nos foi dado. Ele recebeu poder sobre seus ombros e lhe foi dado este nome, Conselheiro Maravilhoso e ao forte, Pai eterno, Príncipe da paz, para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, firmando e consolidando sobre o direito e sobre a justiça, desde agora e para sempre. O amor ciumento de Yahweh dos exércitos fará isso. Viu? Que tremendo. E quando nós vemos, irmão, essa palavra, não tem jeito de nós manter da forma que nós vivíamos antes. Com os olhos fechados. Por isso que lá em Romanos fala, já está na hora de despertar, não é a hora de cochilar. É hora de você correr atrás, arduamente. Quando você pega lá em Romanos 13, se eu não me engano, Romanos 13, 11. Romanos 13, 11. Fala assim, tanto mais que sabeis em que tempo vivemos. Viu? Que o sábio conhece o tempo e o julgamento. Conhece o tempo e o julgamento. Tanto mais que sabeis em que tempo vivemos. Já chegou a hora de acordar, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. Viu? Está mais perto do que quando abraçamos a fé. Essa é a hora de despertar.
A nossa salvação está muito, muito perto, irmão. Não é tempo de cochilar, duvidar. E você viu lá sobre o grande príncipe. E a palavra fala que será grande sobre o que em todo o confins da terra. Você vê que será grande, uma representação daquela semente que cresceu e se transformou numa grande árvore. Hoje, quando nós tomamos partido, irmão, nós tomamos uma parte do sofrimento de papai, nós vamos, juntamente com aquele que recebeu a herança, ser galardoado. Quando nós olhar e falar assim, olha, que maravilha, todos procurando conhecimento, porque nós estamos aqui como referência, irmão, procurando o alimento de Filadélfia, porque Laodiceia vai partir, o conhecimento de Laodiceia vai partir de quem? Vai partir de Filadélfia. Não vai partir de Sá, vai partir de Filadélfia. Filadélfia que vai nutrir tanto Laodiceia, tanto o resto e os desatentos, aqueles que não se alimentaram no tempo certo, que não se amamentou, não se alimentou do ensino de Filadélfia. Aí nós voltamos lá em Cântico. Cântico 8. Abre aí, Cântico 8. Porque você vê que papai ele já decretou os soberbos, os olhos altivos. E esses serão o quê? Destroçados, será quebrado, irmão. Será quebrado. Os arrogantes, porque se enfiam no seu próprio entendimento. E nós, hoje, quando nós reunimos, estudamos, sentimos prazer no estudo de papai, no ensinamento, na instrução, na sabedoria de papai, isso é agradável a Yahweh, porque é um povo que é submisso, que não vai se levantar contra. E os olhos de Yahweh estão atentos para os fiéis da terra. Filhos que não vão te trair, que não vão de se rebelar. Porque você vê que vai ser abalado. Está sendo abalado, né? Para que comece o quê? Comece um novo reinado de paz, para que nós venhamos o que se alimentar no tempo certo, na hora certa. Quando você pega aqui, ó, Eclesiastes não, irmão, perdão, é Cântico. Eu quero que o irmão aí, deixa eu ver aqui o irmão. Os irmãos que estão aqui, o irmão que conhece aquela palavra, vai e come o teu pão com satisfação. O irmão procura e pode estar lendo aí. O irmão pode estar lendo aí. Cântico 8:1 fala assim: ah, se fosse meu irmão amamentado ao seio da minha mãe, encontrando-te fora, eu te beijaria, sem ninguém me desprezar. Viu? Eu o beijaria. Marca aí. Eu o beijaria. Eu o beijaria. Aí você vai lá em Lucas. O filho pródigo. Quando você pega aqui em Lucas 15. Irmão, Eclesiastes 9:7. Acho que é esse, né? Vai, come teu pão com alegria e bebe o teu vinho com satisfação.
Porque Iau já aceitou tuas obras, é esse? Isso aí é o quê? É o se banquetear na nossa casa, lá em cima. É o se banquetear, irmão, porque o Paulo falou, muitos acolheram anjos sem saber. É hoje nós aqui nessa condição na Terra. Nós estamos aqui na Terra, exilados. No momento que nós voltar, nós vamos nos banquetear. E aqui fala, mas para se banquetear lá, tem que se alimentar aqui na hora certa. Por isso que em Cântico fala, se tivesse amamentado aos seios da minha mãe, encontrando fora, eu te beijaria sem que ninguém me desprezasse, eu te levaria e te introduziria na casa da minha mãe. Viu? Porque é aquilo, se tivesse aceitado a mensagem, se tivesse observado que há um tempo para o julgamento, há um tempo para o julgamento, há um tempo para todas as coisas, compreender as eras da igreja, que cada era teve o seu porta-voz, aquele que falava por Iau. E você pega aqui, ó, em Lucas, você vê em Cântico 8, fala, se fosse meu irmão, amamentado ao seio da minha mãe, encontrando de fora, eu te beijaria. Por quê? Porque rejeitou a mensagem, porque desprezou, foi o quê? Foi desprezado, desconsiderado, porque lá em Samial fala, aqueles que me desprezam serão desconsiderados. Mas a palavra fala, aquele que reconduz muitos à justiça, apaga o quê? É apagado uma grande multidão de pecados. Está lá em Tiago. Porque quando o mensageiro de Sá reconduzir o povo novamente para o caminho certo, será apagado. E nisso é aquela condição de ganhar vida. Uma representação que foi trago lá atrás, uma representação de Sansão. Sansão, você vê que no final da vida dele ele recebe a força e ele derruba o quê? As duas colunas que representam os dois querubins. As duas colunas que vai ser o quê? Que vai ser destruída. E você vê que os cabelos de Sansão voltam a crescer novamente. Ele recebe a força. E ele é conduzido até as colunas. Ele é reconduzido até a coluna. Uma representação. Quando o mensageiro de Sardes, ele o que? Reconduziu o povo à verdade. Quando você pega aqui, você viu lá, eu beijaria. Aí você vê em Lucas 15, quando ele volta. Lucas 15. Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Lucas 15, 18. Aqui já é o filho pródigo. Ele é o mais novo. Por quê? Mais tarde veio antes. Mas lembrando que Filadélfia são de origens antigas, são de dias imemoráveis. Filadélfia e aquele filho que Filadélfia deu à luz. São de tempos antigos. Aí, quando você pega aqui Lucas 15, 18, fala assim, o filho pródigo, vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe, pequei contra o céu, viu? Pequei contra o céu e contra ti. Pequei contra o céu e contra ti. Aí deixa marcado, vai lá em Tiago. Tiago, pequei contra o céu e pequei contra ti. Por que pecou contra o céu? Porque se toca
no nosso comandante, toca em nós. Se toca em nós, toca no nosso comandante. Quem? Micael, o grande príncipe que está em nosso meio. Quando você pega aqui, ó, Tiago 5,16. Tiago 5,16. Você vê que ele está confessando diante do Pai. Fala assim, pequei. Fala assim no 18. Pode deixar aí aberto. Tiago 5,16. Aí Tiago 5,16 fala assim, ó. Confessai, pois, uns aos outros vossos pecados e orais uns pelos outros para que sejais curados. Curado é o quê? O ser ligado à ferida. O ser ligado à ferida. Porque nós sabemos que Sardes pertence ao grupo de 144 mil. E quando fala confessais uns aos outros, irmão, hoje nós compreendemos. Hoje nós compreendemos o que é o confessar. É o confessar porque ficou. Isso que é para confessar. Porque você vê que Filadélfia, ela está o que a cada dia crescendo, cada dia sendo instruída por Yahweh, está sendo o que lapidada, crisolada, e ela é irrepreensível. São aqueles, irmão, que lutam, que não procuram de maneira nenhuma falhar contra Yahweh. São aqueles que procuram não falhar contra Yahweh. E fala aqui, ó, confessais, pois, uns aos outros o vosso pecado e orai uns pelos outros para que sejais curados. Aí já está remetendo, àqueles que ficaram. Confesse. Se você quer ser curado, quer entrar na condição de 144 mil, confesse o seu pecado, porque você ficou, para Yahweh não passar como injusto. Porque Yahweh não é justo, ele julga cada um com justiça. Yahweh ele não é justo, confesse o seu pecado, confessa porque você ficou, porque você não reconheceu o anjo, o amor, a verdade que veio nessa terra para a salvação de toda a humanidade. Aí fala assim, confessais, pois, uns aos outros os vossos pecados e orais uns pelos outros, para que sejais curados. Aí, já linkando com aqueles desatentos de Filadélfia. Aí fala assim, ó, a oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim, Raial, que era semelhante a nós, orou com insistência. Viu? Quando bate na porta, não vai receber por ser amigo, mas vai receber por conta da insistência. Já falando, olha, observa agora, quem está com vocês agora é Raial. Ouve a voz dele. Observa ele agora. Observa ele. Vê que a palavra dele está testificando com a mensagem que foi deixada por Filadélfia. E aqui, irmão, direciona o povo claramente para as duas testemunhas, mostrando que são aqueles que vão ficar. Porque Raial, ele vai vir e ele vai bater de frente contra quem? Jezabel, Babilônia. E a palavra fala, saia dela, povo meu. Saia de Babilônia, porque nós vemos Sardes e está o quê? Se alimentando do alimento de Babilônia. Quando se alimenta do quê? Desses evangelhos anátema. Saia dela, larga Babilônia. Aí fala aqui, ó, Tiago 5:16, confessais, pois, uns aos outros o vosso pecado. Você viu o filho pródigo confessando o pecado?
E orai uns pelos outros para que sejais curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim, Raial, que era homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse. E não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Isso aqui é coincidência, irmão? Irmão Jair, qual que é o tempo do ministério de Filadélfia? É 1600 e... Agora eu esqueci agora. Eu esqueci o irmão Bruno, esqueci. Irmão Gil. Vamos ver o irmão Gilson, então. Qual que é o tempo do ministério de Filadélfia, irmão Gilson? Radial, 1.060 dias. 1.260 dias. Dá em torno de quantos? De 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Qual que é o tempo? E qual que é o tempo do ministério das duas testemunhas? 1.260 dias. Isso. 3 anos e 3 meio. anos e meio. Você acha que é uma coincidência estar aqui e fala assim, ó, assim Raial, que era homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse. E não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Isso aqui, irmão, é para alertar o povo. Acorda tu que dormes. Que está cochilando, acorda, irmão. Aprender a sagacidade. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para o alto. Irmão Bruno, Oi, a paz de Alcha, irmão de Cleiton. rapaz, papai Alcha, irmão de Cleiton. Aqui em Tiago 5, que essa parte que fala, aqui 17, que Raial era homem semelhante a nós e orou com insistência para que não chovesse na terra durante 3 anos e 6 meses. Ele faz link aqui com Lucas 11, né? Lucas 11 a partir do 5, e lá no finalzinho ele fala aqui que por causa da insistência, e ele veio pedindo 3 pães. Ele faz link com essa passagem, né? Os 3 pães. 3 anos e meio. Exatamente. Exatamente. Isso mesmo, é a insistência, irmão. Já está mostrando para aqueles filhos pródigos, já está mostrando para ele o caminho que eles têm que o quê? Andar, para quem que eles têm que olhar, porque quem vai ser enviado para a tribulação? As duas testemunhas, Raial e Marcha. Mas aqui ele frisa Raial por quê? Porque é Raial que vai estar batendo de frente com Jezabel. E a palavra fala, saia dela, povo meu. Saia dela. E aqui já faz questão de deixar Raial como referência. E ainda fala nitidamente, irmão, isso aqui não é obra do acaso, isso é obra de Yahweh, para alimentar os pequeninos. Isso aqui, irmão, é para gerar um temor e terror mesmo, para a pessoa tremor, né? Temor e tremor. Pessoa falar assim, estamos no tempo do fim. Isso é para a pessoa sair do acomodismo, irmão, e procurar servir a Yahweh, agradá-lo de todo o coração. Porque se não fizer isso agora, irmão, vai ter que fazer na tribulação. Aí você vai ver. Vocês não, eu não quero que vocês, mas aqueles desatentos. Quando nós falamos vocês, é aqueles que estão desatentos. Aí vai ter que se alimentar. Aí vai fazer questão.
e eles vão ficar cambaleando de um lado para o outro, e vai chegar um até o outro, nos conduz, você deve ter algo, você era o mais querido, você estava com eles. Aí a palavra fala que alguns vão falar, eu não sou médico, e nem tenho pão, e nem posso curar. Vamos estar ali nessa passagem, deixa aberto o Tiago aí. É muita mensagem, irmão, porque dá prazer de você ler essa mensagem. E qual que é a profissão terrena de Micael nessa terra, irmão? Além de trabalhar arduamente pelo papai e algo. Qual que é a profissão dele aqui nessa terra, irmão? Deixa eu ver aqui, irmão Leonardo. Qual que é a profissão? Papai Micael. Pai de Papai Austin. Qual que é a profissão dele? A profissão dele aqui terrena? Isso. O intérprete? Não. Médico? A profissão dele terrena. Ah, o médico? Ele é médico. Ele é médico. Aí, antes de nós ir aqui, ó, em Isaías, abre aí primeiro em Lucas. Vamos abrir aqui Lucas 4:23. Lucas 4:23. Aqui é Papai Yalcha já profetizando. Fala assim, e ele lhe diz, sem dúvida, me direi este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Viu? Médico, cura-te a ti mesmo. Porque ele tem o poder de curar. Porque é o anjo da vida. E aqui fala, médico, cura-te a ti mesmo. Aí, ele hoje, quando usa essa palavra cura-te a ti mesmo, porque ele vem reunir as pedrinhas. Vem reunir as pedrinhas, porque quando você pega Zacariel, vamos abrir lá em Zacariel. Abre em Zacariel, vamos ver o que foi ferido. Quais feridas que ele está curando. Zacariel 13:5. Fala assim, ó. A cada um, ele dirá, não sou profeta, sou homem que trabalho a terra, pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude. E se lhe disserem que são essas feridas em teu peito, ele responderá, aquelas que recebi na casa de meus amigos. Na casa de meus amigos. Nós já fez esse estudo arduamente, esse estudo maravilhoso, porque lá em Isaías fala que o santuário foi o que pisoteado pelos nossos inimigos, e por pouco tempo o teu povo possuiu a tua herança, por pouquíssimo tempo. E nós vemos que as pedrinhas foi arrancado do peito do sumo sacerdote. Foi arrancado. E aí vem aquele que foi outorgar toda a autoridade, que é o ancião. Vem o quê? Curar a ele mesmo, porque os seus também é o cego. Por isso que fala, médico, cura-te a ti mesmo. Cura-te a ti mesmo. Porque quando é ministrada essa palavra, reunida as pedrinhas, está voltando para o peitoral do sumo sacerdote, porque é uma representação do véu que se rasgou. Quando você pega o véu que se rasgou com a passagem de Eliseu, que o nome verdadeiro é o quê? Iaush. Quando ele rasga o quê? Rasga as vestes, uma representação de Jó. Jó, você vê que ele também rasga as vestes. Ele rasga as vestes. É uma representação dando acesso ao peito
do sumo sacerdote, tendo o que? Acesso quais? Os filhos obedientes, aqueles que não hão de trair. Por isso que fala, cura-te a ti mesmo, porque o sexto também é o sétimo. E o papai, ele fala, usará esse provérbio para mim. Por quê? Porque quando o papai cumprisse o seu propósito, o manto, que é o corpo de papai, o manto, que é o corpo de papai, as vestes de alvo, porque as vestes de alvo é o que? O corpo de alvo. Ele deixaria as vestes para quê? Para o seu filho. Aí ele fala, meu filho vai habitar aqui, nesse corpo, e o nome dele é o mesmo, Yalcha, porque o nome Yalcha foi o nome eleito para ser trago nessa terra como referência. Mas Ial modelou o corpo, criou as vestes para o seu filho amado. E nisso, os filhos mais velhos viam que era mais amado do que eles. Os filhos viam que eram mais amados. Por quê? Porque é a representação de José do Egito. José do Egito, quando ele recebeu o manto, você vê que gerou um grande ciúme em seus irmãos, que eles não conseguiam falar amigavelmente com José. Não conseguia falar amigavelmente. Uma representação de papai e Yalcha Micaial, quando recebe o corpo. E naquilo gera o quê? Gera uma raiva extrema dos seus irmãos. Seus irmãos ficam muito, o quê? Raivoso com ele, porque viu que ele era o mais amado. Por que ele era o mais amado? Porque ele era caminhar e caminha no caminho da justiça, da retidão, enquanto os demais só entristeciam o pai. E quando você pega aqui, ele recebeu o quê? Ele recebeu todos como filho, porque ele recebeu as vestes. E ele foi colocado no lugar de seu pai. Por isso que fala, eis-me aqui com os filhos que Ial me deu. Mas você vê que antes dele vir à terra, pelo pouco tempo que ele reinou, você vê que teve aqueles que não quis o quê? Que ele reinasse sobre eles. Não queria que eles reinassem sobre ele. Que também é aquela palavra, aquele que tiver que desaparecer, que desapareça. Aquele que tiver que morrer, que morra. Por quê? Não quis aceitar a instrução daquele pastor de ovelhas. Não quis ter ele como pai. Aí ele veio o quê? Curar. Porque você vê que aquelas pedrinhas originais foi arrancado do peito do sumo sacerdote. Ficaram o quê? Ficaram um terço, uma parte. Aí ele veio o quê? Curar ele mesmo. Trabalhando o quê? As igrejas. Trabalhando as igrejas. E quando você vê aqui, eu falo assim, não sou profeta, sou homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade, desde a minha juventude. E se lhe disser, que são essas feridas que eu fiz? Ele responderá, aquelas que recebi na casa de meus amigos. Aí você vê lá, papai já profetizando, e usará esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Cura-te a ti mesmo, porque ele foi colocado como um sumo sacerdote, foi decretado que seria sumo sacerdote para sempre, irmão, segundo a ordem de Melquisedeque. Que Melquisedeque representa quem? Representa Ial. Entende? E ele foi colocado como sacerdote eterno. Por isso que fala, cura-te a ti mesmo. Cura-te a ti mesmo, porque você é sumo sacerdote eternamente. E aí, quando ele for tirado o apoio, eles vão lembrar desse médico. Aí que é Isaías. Eu queria que os irmãos abrissem lá em Isaías. Tem que trazer esses pontos, irmão, maravilhoso, magnífico. Por quê?
para mostrar para o povo, para ver se dá a atenção verdadeira, genuína para as coisas de alma. Nós não podemos deixar as coisas de alma para segundo plano. Não podemos deixar. Nós não podemos deixar, ainda mais nessa reta final. Isaías 3. Eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui na Almeida Corrigida Fiel. Fala assim: porque Ial dos exércitos tirará de Alxalã e de Ial. Quando fala Alxalã e Ialda, está referindo a quem? Irmão, deixa eu ver, irmão Oswaldo. Quando fala que tirará o sustento e o apoio de Ialda e de Alxalã, está referindo-se a quem? Repete aí a pergunta para posso responder. Isaías 3:1 fala assim: porque eis que Ial dos exércitos tirará de Alxalã e de Ialda o sustento e o apoio. Está referindo-se, quando fala Alxalã e Ialda, está querendo referir a quem? A quais grupos? Não vou saber responder, irmão. Hã? No momento não vou saber responder essa pergunta do irmão. Deixa eu ver aqui um outro irmão aqui. Rapaz de Papai Alfa. Irmão Moacir. Rapaz de Alfa, irmão Bruno. Rapaz de Papai Alfa. Ela está se referindo ali aos desatentos, né? De Filadélfia e o resto dos sábios. Exatamente. Os atentos e o resto. Os desatentos e o resto. Entende? Está sendo tirado por um tempo. E aqui fala: porque eis que o mestre Ial dos exércitos tirará de Alxalã e de Ial o sustento e o apoio. E todo sustento de pão e de água. Vai privar eles. Porque foram desobedientes. E nisso, se houver insistência, vai receber pão. E vai receber o quê? Água. E aqui fala: vai privar. Oi. Aonde mesmo? Isaías 3:1. Isaías 3:1. Perdão, irmão. Isaías 3:1. É porque que eu estou lendo aqui, ó, na Bíblia Almeida Corrigida e Fiel. Fala assim: porque eis que Ial dos exércitos tirará de Ial e de Alxalã o sustento e o apoio, porque é o apoio da igreja. O apoio da igreja é o amado. O apoio da igreja é o amado. Aí fala assim: o homem de guerra, o juiz, o profeta, o intérprete e o ancião, o capitão de 50 e o homem respeitável, o conselheiro e o sábio, entre os ágeis e o eloquente orador. Essa parte aqui, ó, quando você pega aqui, ó, na Bíblia, nessa Bíblia aqui, na Almeida Corrigida Fiel, aí você desce um pouquinho. Quem tem aí vai ler. Quem não tem, depois vai estar lendo nessa tradução. Quando você pega no 7,
Fala assim, vamos pegar aqui 3:6. Fala assim, quando alguém pegar seu irmão da casa de seu pai, dizendo, tu tens roupa, seja o nosso governador, e toma sobre nós, e toma a tua mão esta ruína. Toma toma esta ruína em tuas mãos. Por quê? Porque não considerar aquele rei. E ele foi o quê? Tirado. E nisso eles ficaram o quê? Ficaram loucos, procurando um substituto. E aqui fala, naquele dia levantará este a voz, dizendo, não, aí fala assim que esse que é pegar da casa do pai, fala assim, naquele dia levantará este a voz, dizendo, não sou médico, tampouco a minha casa pão, ou roupa alguma. Não me haver de constituir governador sobre o povo. Por quê? É aquela condição. Esses aqui já compreendendo que aquele que veio, aquele anjo que veio, ele veio encarnado e ele era o quê? Médico, e ele estava curando a si mesmo. E esse já está compreendendo e direcionando para quem? Para o amado, médico muito amado. Já está direcionando para ele, olha, não vem procurar comigo não, porque eu não tenho veste. Quem tem veste é aquele que recebeu o nome de Yahweh. Ele que tem, clama a ele. E aqui fala, irmão, você acha que isso aqui está por coincidência? Você acha que isso aqui está... Não, é uma coincidência que está aqui e nós temos hoje um porta-voz que é médico. É uma coincidência? Não, irmão. Isso é a vontade de nós vendo o propósito de algo. É igual Saulo Paulo ele fala. Quando você pega para estar finalizando, irmão, eu quero que os irmãos abrem lá em Filipenses. Filipenses 4:10. E na Bíblia, e ao Shalom, quando você pega 3:7, fala assim, ó, e o outro levantará a voz naquele dia para dizer, não sou curador de feridas, viu? Não sou o curador de feridas. Em outras traduções fala médico, nessa fala curador de feridas. Na Bíblia, ao Shalom. Ainda mais, em minha casa não há nem pão e nem capa. Não queiras fazer de mim chefe do povo. Esse que está respondendo já está direcionando, ó, vai procurar o pai de família. Esse sim tem pão e esse sim tem muitas vestes. Por isso que fala, vós que estáis à procura de justiça, olhai para Abraão, olhai para Sara. Ele estava só quando o chamei. Viu? É uma representação semial. É uma representação. Aqueles que vão estar procurando justiça. E quando fala justiça, está referindo o que, irmão Edgar? Vai fazer justiça. E qual que é a justiça? E o que nós entendemos hoje que é feito justiça? Não entendi. E o que significa justiça? Ser feito justiça? Como que ele vai fazer justiça a esse povo que está procurando justiça? Ele vai dar vestes novas. Isso. Vamos estar abrindo lá, onde nós temos essa aqui de Filipenses, vamos abrir aí Isaías 51. Abre aí Isaías 51.
Isaías 51 fala assim: ouve-me, vós que estáis à procura de justiça. Viu? Aí, direcionando lá em Apocalipse 6, que é feito justiça, porque entregando vestes. Mas aqui já está remetendo a quem? Remetendo os desatentos e o resto que ficaram. E Laodiceia falando: olha, ouve-me, vós que estáis à procura de justiça. Procura do quê? Do novo corpo. Vós que buscais a Yahweh. Olhai, olhai para a rocha da qual foste talhados, para a cova de que foste extraídos. Olhai para Abraão, vosso pai. E quando fala Abraão, está direcionando, quando fala Abraão, aqui é uma representação do pai de família. Quem? O ancião, o pai de família. Aí fala assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, a igreja, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei. Mas eu o abençoei e o multipliquei. E ao consolou Sião, consolou os exilados, cuidou das nossas feridas. Eu o consolei, consolou todas as suas ruínas. Aqui, irmão, é notório que está direcionando o quê? As regiões celestiais. E aqui ainda fala: e ao consolou Sião, consolou todas as suas ruínas. Porque hoje nós vemos, nós saímos da posição, nós perdeu a nossa herança, nós ficou privado da nossa herança por pouco tempo. Nós estamos privados, né, da nossa herança. Nós usufruímos da nossa herança por pouco tempo. Estamos hoje privados. E você vê que os nossos inimigos pisotearam o nosso santuário e fez o quê? Vamos abrir aí, 61. Pisoteou. Vamos pegar aqui, ó, Isaías. Deixa aberto aí, 51 e abre Isaías 60. Irmão Bruno. Oi. Paz de Alcha. Papai Alcha, meu irmão. Tudo bem? Tudo. Palavra maravilhosa você está trazendo. E eu queria só trazer um entendimento aqui antes de você mudar de Isaías 3, que você falou, Isaías 3:6, que eles falam assim: um homem qualquer agarrará o seu irmão em casa de seu pai, dizendo: tu tens uma capa, pode ser o nosso chefe. Esta ruína ficará sob o teu mando. E o outro levantará a voz naquele dia para dizer: não sou curador de feridas, que você pegou na Almeida, fala: não sou médico. Ademais, em minha casa não há pão, nem capa. Não queiras fazer de mim um chefe do povo. E aí, quando a gente lembra hoje da ministração, que a gente estava falando lá do templo, como o átrio, ali, o lugar santo, eu citei assim, falei assim, ó, quando você entra, o que está do lado direito? Do lado direito tá os pães da proposição. Lembra? Os pães da proposição e o vinho da oblação, né? Então, ele está falando aqui, ó, na minha casa não tem pão e nem capa, ou seja, não tem corpo para entregar vestes limpas, né? E não tem pão. Aí a gente lembra que no templo, né? No templo é dado o pão, e a gente lembra que Davi se alimentou do pão, né? Da proposição. E a gente lembra também daquela passagem, o papai fala, né, que eles vão bater e dirão: dai-nos pão, nos dai 3 pães.
3 pães porque chegou um amigo, né? Chegou um amigo de viagem. Então, as conexões são maravilhosas, os irmãos têm que estar entendendo e ruminando, né? Você tem feito aí perguntas simples e os irmãos não têm sabido responder, né? Perguntas simples. E se não está conseguindo responder nas simples, quanto mais nas difíceis, né? Está faltando mais empenho dos irmãos, mais desejo de aprender, mais desejo de aprofundar os segredos, né? Então, os irmãos precisam se esforçarem mais, porque os anciãos estão se esforçando para ensinar, né? Então, quando você pegou Isaías 3 também, fala assim, é um acréscimozinho do teólogo, mas ficou muito bem colocado. Isaías 3:1 fala assim: com efeito, o mestre Ial dos exércitos privará Ial-Xalã e Ialda do seu apoio e arrimo, de toda a provisão de pão e de água. Aí a gente pergunta para os irmãos, por que pão e água? Né? Por que pão e água? Você está me ouvindo? Estou ouvindo, irmão. Então, por que pão e água? Porque essa igreja vai ser levada agora para o deserto. Eles não estão no deserto. Quem está no deserto agora é Filadélfia. Filadélfia está no deserto, com esses poucos de Sardes. Mas eles vão ser levados para o deserto quando nós saímos daqui. E aí, no deserto, eles têm que ser supridos com pão e água. Não é mesmo, meu irmão? Verdade, meu irmão. A paz de Ausch, meu irmão. E Ausch, primeiro que o irmão falou, que Isaías 51 fala, ouve-me, vós que estáis à procura de justiça, vós que estáis ali alto, olhai para a rocha, para a pedra para a cova do qual foste extraído, olhai para Abraão, vosso pai, para a Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando chamei, mas o abençoei e ao consolar, ele consolou todas as suas ruínas. Ele transformará seu deserto, aí, seu deserto em web e suas estípes, jardim real. Nela se encontrarão gozo e alegria, e ações de graça, estou de ar. Muito então, Irmãzinha Josi, fecha o áudio da irmãzinha, tá atrapalhando um pouquinho, fazendo um favor. O que o nosso amado. Meu irmão Neto e a irmã Leide também. Estou fechando aqui os áudios. O irmão trouxe, nos orientando, né, irmão? Nós ficar atento, como ele falou, perguntas básicas. E nós temos que olhar para esse entendimento, ao entendimento que nos traz força, nos traz ânimo, esperança. Eu falo para os irmãos, eu fico trêmulo por dentro quando eu começo a ouvir nosso amado papai falando, trazendo a mensagem. Nós temos que procurar olhar para o quê? Para a rocha. A palavra que fala, olhai para a rocha. Olhai para a rocha, porque nós vemos a perseverança. E quando você continua aqui em Isaías 51:4, fala assim, atende-me, povo meu, dai-me ouvido, gente minha, porque de mim sairá uma lei, farei brilhar meu direito como a luz entre os povos. Breve chegará minha justiça, surgirá minha salvação. Breve chegará minha justiça, surgirá minha salvação. Meu braço executará o julgamento sobre os povos. Em minhas ilhas espero na proteção do meu braço, porão a sua confiança. Viu? Na proteção do meu braço, na proteção do Altíssimo, na proteção do Altíssimo. Então, falo para os irmãos,
Em nome do papai, toma para si essas instruções. Toma para si essas instruções. Só queria deixar uma última mensagem aqui. Se o papai quiser falar mais alguma coisa, ele pode estar trazendo. Mas, da minha parte, eu vou falar só mais algo aqui em Provérbios. Provérbios fala assim, ó, Provérbios 18:1. Na proteção do Altíssimo. Então, falo para os irmãos. Provérbios 18:1 aqui é uma mensagem. E você vê que fala, olhai para Abraão e para Sara, aquela que vos deu a luz, transformará o deserto. É o que o irmão falou. Eles vão ser levados para o deserto para ser o quê? Alimentado. E o pai de família vai transformar o jardim deles em o quê? O deserto deles em um jardim. Porque eles vão quê? Se alegrar com essas maravilhas, assim como nós hoje estamos nos alegrando. Aqui para ser alimentado. E o pai de família vai transformar o jardim deles, o deserto deles em um jardim. Se os irmãos, eles vão ao aberto da irmã. Aqui, ó, Provérbios 18:1 fala assim, ó, quem vive para ser alimentado. E irmão Neto, e puder fechar o deserto deles tem um jardim. Provérbios, eles vão tá pedindo para fechar o aqui, ó, Provérbios 18:1 fala assim, ó, quem vive segue seu bel prazer e reprime contra todo conselho. Outras traduções falam, quem vive isolado procura satisfazer o seu próprio desejo e vai contra a verdadeira sabedoria. Vai contra a verdadeira sabedoria. Aqueles que se isolam. E hoje, na ministração de hoje, foi trago que eu ter colhido que o amadurecer junto. Por isso que nós não podemos nos isolar. Não podemos nos isolar. Não podemos de maneira nenhuma. Aqui fala quem vive isolado. Outras traduções falam aqueles que se isolam despreza o quê? A sabedoria. E a sabedoria hoje nós sabemos quem é. O Filho do Homem. Hoje nós vemos notoriamente nosso amado mensageiro trazendo, compartilhando, fundindo em nós o quê? A sabedoria. Só mais uma palavra aqui para finalizar, eu lembrei aqui. Porque você vai lembrando as escrituras, a escritura vai falando conosco e é maravilhoso. Só para finalizar aqui, Efésios, para nós ver o amado, só para mostrar aos irmãos. Porque quando se isola, vai contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é o quê? Micael, ele que está com a verdade. Por isso que fala, Tessalonicenses, por ter o que? Desprezar o amor e a verdade. Vai enviar o quê? A iniquidade para seduzir toda a terra. Fala aqui, ó. Efésios 1. Efésios 1:3. Fala assim, ó. Bendito seja Iau, Pai de nosso Yahshua Mashiach, que nos abençoou com toda sorte de bênção celestial no céu, no Mashiach. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos
adotivos por Yahshua Mashiach, que nós vemos que está direcionando a quem? Está direcionando os de Esmir, e os de Pérgamo e os de Sar, que são o quê? Que são adotados. Mas também lembrando que Yahweh, ele só tem um filho. Quem? Yahshua. Yahshua é filho unigênito de Yahweh. Mas através de Yahshua, Micael, nós somos considerados filhos de Yahweh. Pelo Yahshua Micael. Nós somos considerados filhos de Yahweh, porque Yahweh só tem um filho, que é Yahshua Micael. Aí fala assim, ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por Yahshua Mashiach, conforme o beneplácito da sua vontade, para o louvor e a glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. Viu? Nos agraciou no amado. Quem é essa que sobe apoiado em seu amado? Fazendo o link lá com Cantares, Cântico 8, 5. Aí fala assim, e é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o segredo da sua vontade. Viu, irmão? Gratidão ao papai. Nós não podemos se isolar, porque nós vemos que o peixe vai ser levado o peixe. São aqueles que estão o quê? Amadurecendo juntos e tem que estar unidos, bem juntos, bem ajustados, em nome de Papai Yahshua. Essa é a palavra de hoje. Gratidão. Orienta os irmãos. Sair daqui da live, vai ouvir o áudio, culminar. Esse é o nosso prazer, a nossa esperança. O que adianta ganhar o mundo, irmão, e perder a alma, perder a salvação, perder essas maravilhas que é o que nos dá? E ele, você vê que está exigindo de nós, irmão, o amor, a dedicação e a perseverança. Em vista daqueles que era pedido até que fosse pior até mesmo depois da morte. Nós vemos que está sendo exigido de nós ainda, em vista desse, pouco, porque nós somos amados. Nós estamos com o filho amado. Então, fala, aproveita, irmão. Aproveita, se alimenta na hora certa. Se alimenta na hora certa. Porque nós vemos que aqueles que são filhos de um rei de origem nobre se alimentam no tempo certo. E aqueles que não se alimentam não vão ser entregues na casa de nossa mãe. Não vão ser entregues, porque não se amamentou, não se alimentou no tempo estabelecido por Yahweh. Pois há tempo para tudo, há tempo para tudo nessa terra. E é o tempo de se alimentar. Em nome de Papai Yahshua. Essa é a palavra de hoje. Gratidão, papai. Irmão Bruno. Oi. Pai de Yahshua Mashiach, meu amado irmão. Papai Yahshua. Eu posso falar um versículo aqui, ver com o irmão, ver se linka lá com Cantares, com Cântico 8? Pode falar sim. Fica lá em Colossenses 2, 1. Está escrito assim, meu amado irmão. E quero que saibais como é grande a luta em que me empenho por vós e pelos de Laodiceia, e por todos quantos não me conhecem pessoalmente, para que sejam confortados os seus corações unidos no amor, e para que eles cheguem à riqueza da plenitude do entendimento
e a compreensão do ministério dial, no qual se acham escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isto que ninguém vos engane com argumentos copiosos, pois, embora esteja ausente no corpo, no espírito estou convosco, alegrando-me ao ver a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé no Machia. Assim seja, meu amado irmão. Assim seja, irmão. Assim seja. Assim seja. E o irmão me fez eu lembrar aqui de Filipenses 4:10, que fala assim: foi grande a minha alegria no Mestre, porque finalmente, e aqui, quando você pega Filipenses 4:10, fala sobre o quê? Sobre o auxílio. O teólogo coloca agradecimento pelo auxílio enviado. O teólogo coloca aí, fala que foi grande a minha alegria no Mestre, porque finalmente vi florescer vosso interesse por mim. Verdade é que estava sempre alerta, mas não tinha oportunidade. Viu? Que tremendo. E quando você pega, irmão, você vê aquele que trabalhou a terra arduamente desde o começo. Arduamente desde o começo. Desde o começo. Igual o nosso amado falou. Nosso amado papai falou sobre o quê? Curar a ferida. Curar a ferida. O médico. Entende? Vai ser o quê? Vai ser tirado esse apoio. Vai ser tirado, irmão. Não vai ter esse apoio. Mas aqueles que pedirem com insistência, esses vão receber. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E esse é o momento. Em nome de Papai Yahweh, de se alimentar. Essa é a hora certa. E assim seja. Feita a vontade do Papai Yahweh. Papai, se ele quiser falar mais alguma coisa. Irmão Bruno. Irmão Bruno, tá ouvindo? Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Essa passagem que o irmão Edgar falou, agora você não percebeu, mas você vai ler aí para nós, você vai entender o que ele quis dizer. Colossenses 2:1 em diante. Lê para nós. Fala assim, ó. E quero que saibas, Colossenses 2:1, e quero que saibas como é grande a luta em que me empenho por vós e pelos de Laodiceia, e por todo quanto não me conhece pessoalmente, para que seja confortado o seu coração, unidos no amor, para que ele chegue à riqueza da plenitude do entendimento e à compreensão dos segredos de alma, na qual se acham escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Exatamente, irmão. Eu, devido ao estudo, eu não prestei, é muito maravilhoso, realmente, irmão. Continua até o 5. Nossa! E fala assim, ó, digo isso, que ninguém os engane com argumentações capciosos, pois, embora esteja ausente no corpo, no espírito estou convosco. Lê de novo, ó. O versículo 5 está o segredo. Pois, embora esteja ausente no corpo, no espírito estou convosco, mostrando o tempo. Estou convosco. Alegro-me ao ver a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé no Machia. Então, vamos lá. Quem que está falando aqui? Quem está falando aqui é São Paulo, conduzido pelo Espírito. Exatamente. Qual o Espírito? Yalcha, Micael. Yalcha, Micael. Então, aqui ele está falando, olha, apesar de vocês
que não me conheceram pessoalmente, não é Shaul Paulo que está falando, entendeu? Exatamente. E ele está falando assim, olha, ele, apesar de vocês não me conhecerem pessoalmente, eu estou feliz em ver vocês agindo, tendo a firmeza na fé no Machia. Aqui é o Espírito falando pela boca de Shaul Paulo, entendeu? É o Espírito. E ele deixa claro, falando assim, apesar de ausente no corpo, porque o corpo tinha sido tomado dele. Ele estava em espírito. Shaul Paulo estava vivo. Não era Shaul Paulo que estava falando. Por quê? Porque ali o espiritual estava habitando também em Shaul Paulo. E ele está falando, eu estou aqui em espírito. Eu estou ausente no corpo, porque o corpo foi me tirado temporariamente. Mas eu estou aqui vendo a perseverança e a firmeza de vocês. E tremendo. E o tremendo que aqui eles deixam claro, Laodiceia, né, irmão? E fala aqui ainda mostrando ainda, direcionando Laodiceia, porque é o tempo que nós voltamos, e aí ele também fala sobre o bom comportamento daqueles que estão agora guardando o testemunho de Yahshua Mashiach. Certo? Está correto, irmão? Irmão, eu vou trazer uma revelação para vocês. Vocês estão prontos para ouvir? Assim seja. Abre para mim Apocalipse 11, quando fala aonde o mestre deles foi emadeirado. Nossa. 11. Nossa, tremendo. 11. Aqui, ó, 11:8. Apocalipse 11:8. Ó. Tremendo. Lê para os irmãos. Fala assim, sobre as duas testemunhas, fala, depois que elas foram mortas, fala, seus cadáveres ficarão. Vou pegar aqui no. Deixa eu ver aqui. 11:4 fala assim: estas são as duas oliveiras, os dois arte do candelabro que estão diante do mestre da terra, diante do mestre da terra. Caso alguém queira prejudicá-la, sai da sua boca um fogo que devora seus inimigos. Sim, se alguém pretender prejudicá-la, é deste modo que deveria morrer. Elas têm o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante o dia de sua missão profética. Tem ainda o poder de transformar a água em sangue e de ferir as águas em sangue e de ferir a terra com todo tipo de flagelo, quantas vezes quiserem. Quando terminar seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra ela, vencê-la e as matará. Seus cadáveres ficarão expostos na grande cidade que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde também o mestre delas foi madeirado. Nossa. Então, veja bem, aquele que falou ali pelo Shaul Paulo é o Espírito, né? E ele fala, apesar de ausente no corpo, eu estou vendo o desenvolvimento de vocês que não me conhecem pessoalmente. E ele está falando ali por Shaul Paulo, mas quem está falando é o Espírito. E o Espírito permaneceu
com Shaul Paulo até sua morte ali no madeiro. Então, quando fala aonde o mestre das duas testemunhas, por isso que fala as duas hastes do candelabro que assistem diante do mestre Ial de toda a terra. Então, ali, o espírito, a exemplo do que aconteceu com o papai Yalcha, estava presente no corpo quando Shaul Paulo foi emadeirado. Entendeu? Tremendo, por isso que fala o mestre delas. Isso, aí que a gente precisava só de ter esse entendimento. É o mestre das duas testemunhas. Quem é o mestre das duas testemunhas? Yalcha Micael. E ele fala pela boca de Shaul Paulo que ele... Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Então ele fala pela boca de Shaul Paulo que ele fala: eu estou fora do corpo, mas estou presente com vocês. E ali é o Espírito falando. E o Espírito permaneceu com Shaul Paulo, deu, inclusive, toda a instrução para ele do Evangelho, que não foi ensinado para ele pelo homem, mas pelo Espírito. E ali ele acompanhou o sofrimento de Shaul Paulo até a morte. Por isso que fala ali aonde o mestre dela foi madeirado, porque o Espírito estava junto do corpo, junto da alma de Shaul Paulo. Exatamente. O mestre é o Espírito. O mestre é o Espírito. Tremendo, tremendo. O mestre é o Espírito. Nossa, irmão. Que tremendo. Depois você vai ruminar com os irmãos para que os irmãos tenham o entendimento. Gratidão pelo irmão Edgar, que me deu água para beber. Gratidão. E assim seja. E assim seja. E assim seja. Grato a Yalcha. Gratidão, papai tremendo, amado. viu? Os irmãos... E você vê a questão da perseverança. Viu? A perseverança, que tremendo. A revelação de primeira, direto da fonte. Tremendo. Revelação tremenda, porque a questão, nós entendemos o que é o Espírito. O mestre, quem que é o mestre? Que é o Espírito. O irmão trouxe aqui. Tremendo. Tremendo. E assim seja, né, irmãos? Em nome de papai Yalcha. O irmão quer fazer a bênção sacerdotal, irmão? Nossa. Pode fazer, meu irmão. Você fazendo, sou eu fazendo. E assim seja. Grato a Yalcha. Ial te abençoe e te guarde. Ial faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe seja longânimo. Ial levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde, da salvação. E assim seja feita a vontade do papai Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Gratidão, papai, por nos conduzir. Grato a ti por tudo, papai. Irmão Bruno, você pulou. Grato a Yalcha. Assim seja. Pulei o quê, irmão? A primeira parte. Da bênção sacerdotal? Sim. Não pulei, não, irmão. Bom, eu não pulei. Eu falei... Eu pulei. Deve que foi não seu pulou, áudio. não. É porque falou rápido. É porque você não esperou a gente falar assim seja. O irmão podia ter abrido o áudio. Então, vou fazer de novo. Para fazer perfeito para o papai. Então, os irmãos podem abrir e falar assim, sim.
e ao te abençoe e guarde. Assim seja a vontade do papai Yaucha. E ao faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Ao levanta a sua face de atenção. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Assim seja. Assim seja. Meu irmão, perdão, é porque eu achei que tinha pulado, tá? Perdão. Assim seja. Perdoado. Uma excelente semana. Assim seja, meus irmãos. Paz e papai Yaucha. A paz do papai Yaucha para todos os amados irmãos. Assim seja, irmão. Paz de Yaucha, irmãos. Papai Yaucha. Ótima semana. Boa noite, irmãos. A paz de Yaucha seja com todos. Rodrigo. Tremenda aqui no final, hein? Paz do papai Yaucha, amados irmãos. Boa semana para Yaucha Machia. Gratidão. Papai Yaucha, amados irmãos.